Então vamos dar início à nossa live de hoje com o tema, né? Evangelhos, Manual de Autoconhecimento. E como nós sempre fazemos em nossos estudos, em nossas atividades, nós sempre iniciamos com uma prece e finalizamos também com a prece. Então vamos iniciar a nossa prece pedindo a Deus, as forças superiores da vida, aquele apoio, aquele amparo para todos nós. Pai de amor e bondade, Jesus, divino médico e orientador de todos nós, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo, em busca do conhecimento, da aprendizagem, vimos te rogar, Senhor, as tuas bênçãos em favor de todos nós que aqui nos posicionamos em busca deste conhecimento, procurando, Senhor, aquelas orientações seguras para que possamos processar a transformação de que tanto carecemos e necessitamos em nossas vidas. Que as tuas bênçãos envolvam-nos a todos, envolvendo os nossos companheiros que a partir do plano espiritual também jornadeiam junto a nós nas estradas da vida, buscando aqueles reajustes, aqueles equilíbrios de que carecemos. Abençoa-os igualmente e permita, Senhor, que todos nós possamos estar sob o amparo, sob a assistência amiga dos nossos orientadores e mentores espirituais. Que eles possam estar junto a nós, nos inspirando, nos intuindo, no trazer as lições, os conhecimentos desta noite e também na recepção de todas as informações. Lembrando de todos aqueles que ainda poderão vir de futuro a assistir a esta transmissão de hoje. Abençoa igualmente, por extensão, esses corações, derramando as tuas bênçãos em favor de toda a humanidade. Que nós possamos encontrar em nossa intimidade aquelas linhas, aquelas diretrizes de segurança que nos levem aos domínios da paz, do equilíbrio e da fraternidade de uns para com os outros. Se com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, amigas e amigos, nós hoje iniciamos esse projeto de realizarmos quinzenalmente uma live. E nós escolhemos como tema para essa live de hoje, para iniciar esse projeto, esse título, Evangelhos, Manual de Autoconhecimento. Nós fizemos um slide simples, apenas como trazendo assim, um roteiro simplificado para o nosso estudo. Aí estou compartilhando ele com vocês. É algo bem simples, só um roteiro singelo aí para nós realizarmos os trabalhos desta noite. E nós escolhemos este tema em função da importância que tem o Evangelho, não só para o mundo cristão, mas para toda a humanidade. E nele nós vemos e entendemos que ele realmente se traduz num verdadeiro manual de autoconhecimento. E esse Evangelho está muito decantado e falado aí no dia a dia e pela vida, mas só que muito pouco entendido, muito pouco praticado. Às vezes nós falamos bastante, mas não trazemos para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para a nossa vida.
E se vocês tiverem alguma pergunta, ou alguma observação, algum comentário a fazer, vocês podem aí levantar a mão e a gente dá a palavra para vocês. Tem o chat aqui também, até vou ligar o chat aqui do lado, se vocês quiserem deixar o chat aberto aqui. Aí vocês colocarem alguma coisa aí no chat, a gente lê e responde, ou lê o que vocês comentarem. Ou se não, se também quiser, se você tiver o nosso WhatsApp e quiser transmitir por lá, o nosso WhatsApp está aberto e a gente recebe também os comentários ou as perguntas, seja o que for, por lá também trazemos para vocês. Então, vocês fiquem aí à vontade para participar, se sintam aí com abertura para trazer aí o que vocês considerem ser necessário, ou que vocês gostariam de explanar, ou de tirar suas dúvidas. Então, fique à vontade. Bem, como nós estamos falando, os evangelhos, eles necessitam ser vividos. É necessário que a gente pegue o evangelho, os ensinamentos que eles contêm, tragamos esta informação, essas orientações para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Porque não adianta ficar com o evangelho apenas nos lábios, como Jesus mesmo fala sobre isso, que não é suficiente nós dizermos Senhor, Senhor, Senhor. Isso aí todos fazem. E, então, há realmente a necessidade de praticá-lo. E na busca dessa procura de viver e praticar o evangelho, é que nós vamos processar aquela transformação de que nós carecemos. Se nós formos olhar a vida humana, se nós formos olhar a nossa própria vida, nós vamos ver e vamos entender, vamos compreender, a gente olhar isso de uma forma mais amadurecida, de uma forma mais adulta, e nós realmente necessitamos mudar algumas coisas nossas, algumas questões que a gente tem. Nós trazemos muitas dificuldades, portamos algumas necessidades aí que necessitam realmente de mudança, de transformação. Agora, a gente só vai poder compreender, poder ver e detectar que essa transformação não é tão simples e não é tão fácil, na medida que a gente tenta trazer isso para a prática mesmo, para trazer isso para a vivência. Aí a gente começa a entender o quanto é difícil praticar o evangelho, viver esse evangelho no dia a dia. Realmente é necessário muita disciplina, muita dedicação, muito esforço, muito empenho e muita perseverança. Tudo isso, Jesus mesmo também já nos fala, no próprio Evangelho já nos falam sobre isso. Mas, para que a gente possa viver o Evangelho, para que nós possamos praticar o Evangelho, o primeiro passo necessário é compreendê-los, é compreender esse Evangelho. E aí já começa aquelas pequenas dificuldades, aquelas pequenas questões, porque cada um vai entender esse evangelho de uma forma, ou seja, tende a interpretá-lo de uma maneira, de um modo. Alguns vão falar assim, mas esse evangelho foi escrito, isso aí foi proposto para uma civilização totalmente diferente da nossa. Uma época que já não tinha os desafios que nós temos hoje, não tinha a evolução tecnológica que nós temos hoje. Como que a gente vai trazer isso, viver isso aí? Isso é uma proposta que não cabe, uma proposta difícil de ser cumprida, porque aquela época que Jesus viveu era uma, nós vivemos em outra época, em outro momento, em outra situação, num contexto totalmente diferente. Só que os evangelhos, eles são intemporais, eles são tão válidos para aquela época quanto para o hoje. A questão toda é de como a gente compreende, de como a gente aborda e entende o Evangelho. E o primeiro
questão que surge quando nós paramos para pensar a esse respeito e meditar, refletir sobre essa necessidade de compreender o Evangelho. O primeiro ponto que a gente vai esbarrar de dificuldades é que nós já falamos, é de entender o Evangelho, porque cada um vai entender ou vai interpretar a seu modo. E aí já começa os problemas, as dificuldades. Como diz no popular, como o povo mesmo fala, cada cabeça tem uma sentença. Cada cabeça entende de uma forma, compreende de um modo, vê a vida de uma perspectiva, a partir de certos parâmetros, de certos filtros, bastante pessoais. Então, para que a gente possa ter segurança no entendimento, na compreensão dos evangelhos, é necessário que a gente possua uma chave. Sem ter uma chave que nos abra a porta do entendimento, nos abra a porta da compreensão, fica difícil a gente compreender esse evangelho e portanto, trazê-lo para o dia atual, para a nossa vivência, para o nosso aqui e agora, para o nosso hoje, para a nossa prática. Portanto, sem ter essas chaves, realmente fica praticamente impossível e a coisa vira uma verdadeira Babel. Então, o Velho Testamento já falava lá da Torre de Babel, que é aquela situação em que os homens não se compreendem uns aos outros, mas em razão da multiplicidade de línguas, porque cada um falava uma língua, cada um tinha uma linguagem própria. E isto ocorre no mundo atual, ocorre no momento atual, e isso é uma coisa também intemporal, porque como cada um de nós, baseado naquela sentença, cada cabeça é uma sentença, essa sentença, essa frase, ela é fundamentada nessa parábola ou nessa proposta bíblica da Torre de Babel. Porque a partir desse momento, se eu tenho a minha interpretação, se eu tenho a minha visão, se eu tenho a minha compreensão de vida, fica difícil eu compreender o outro, entender o outro. Principalmente se eu não faço um esforço, se eu não faço um movimento para isso. E aí já começam as complicações e as confusões todas, porque eu não vejo assim, eu não entendo isso, eu não tenho essa percepção desta realidade. Então, isso para mim é algo que eu não entendo, eu não compreendo. Mas cada um de nós estamos falando numa língua diferente. E dentro desse contexto religioso, bíblico, nós percebemos isto. E daí vai surgir nessa profusão de igrejas, de seitas, de religiões, que cada um lá tem a sua interpretação, e ele vai arrebanhar aqueles seguidores que vão apoiá-lo, que vão entendê-lo, que vão aceitar aquilo que está sendo falado por essa pessoa, vão concordar com ela e vão passar a defendê-lo. E como na vida humana é natural surgir isso, tinha um filósofo armênio chamado Georges Ivanovich Gurdjieff. Ele trouxe toda uma linha de conhecimento, de pensamento bastante interessante, que está dentro das linhas da verdade. Ele está ligado à linha da psicologia sagrada, que daqui um pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ele dizia exatamente, abordando essa questão, eu falava o seguinte, que um pau sempre tem dois lados. Uma vara sempre apresenta dois lados. E se você pega de um lado, logicamente vai surgir aqueles que vão pegar do outro lado, vão assumir o outro lado. Ou seja, tudo na vida sempre cria-se um movimento de resistência. Então, você tem aqueles que vão aceitar a proposta daquela pessoa, aceitar aquela interpretação, e vai existir aqueles também que vão contrapor, que não vão aceitar a interpretação que está sendo trazida por aquela determinada pessoa, ou corrente, ou linha de pensamento, seja lá o que for, por aquele partido, vamos dizer.
Então, o ser humano tende a dividir a vida em partidos, né? Sou partidário disso e os que não estão a meu favor estão contra mim, então são meus inimigos. Nós sempre navegamos nessas duas linhas. Mas a psicologia sagrada vai trazer e vai colocar que, na verdade, não existe dualidades no universo. O universo não é dual. Na verdade, ele é trinário e todas as coisas vão se manifestar dentro de uma trindade. Na Bíblia, tanto a cultura hebraica quanto a cultura cristã, porque Jesus também veio dentro da cultura hebraica, eles não trabalham esta questão da trindade. Aliás, a trindade até é visto como algo pagão, como algo fora do contexto. A Igreja Católica, que para que o cristianismo fosse aceito como religião de Roma, do Império Romano, e os povos, esses grandes povos aí do passado, a maioria deles eram pagãos, então, consequentemente, dentro da perspectiva judaica, o que é aquela história, né? Se eu sou judeu, eu vejo o outro como pagão. Agora, se eu estou do outro lado, eu não me vejo naquela posição, naquela situação. Então, eles consideravam essa questão de trindade como oriunda do paganismo, e eles condenavam isso. Então, basta você estudar. Dentro da cultura judaica, não existe a questão de trindade. Deus é único. E diz os anais da história, principalmente até da história espiritual, que os judeus foi o único povo do mundo que manteve essa coluna, ou essa égide de Deus ser único, ser absoluto, ser total. Então, dentro da cultura judaica, não existe a questão da trindade. Mas os romanos eram trinitários, ou seja, eles aceitavam a cultura da trindade. Os egípcios, os gregos, os indianos, aliás, todos os povos aceitam a trindade, com exceção dos judeus, como a gente está acabando de falar. Portanto, Jesus também não trabalha essa questão, não aborda essa questão. E aí o catolicismo, quando o movimento cristão, quando Roma elege o cristianismo como religião do Estado, já existia todo o movimento dentro do cristianismo para promover a aceitação do cristianismo como religião do Estado romano, que era um Estado que imperava e dominava a maior parte do mundo à época. Então, eles tiveram que incorporar, tiveram que distorcer o cristianismo, adotando várias questões dos romanos, incorporando dentro do cristianismo. E essa trindade foi uma dessas questões. A adoração de imagens, você vê que na Bíblia a adoração de imagem é condenada, e o cristianismo ali houve uma grande distorção. Ali já começou a queda do cristianismo. Aí as trevas, as forças negras passam a dominar o cristianismo. Então, o cristianismo passa a ser ferramenta de dominação, de controle e de deturpação. O Apocalipse vai apontar isso como a grande besta. E a besta renasce do mar. O mar tem toda uma representação simbólica, porque nós, o ser humano, é gerado em líquido, e o mar é um líquido, é água. Então, o útero ele é composto de água, então é um verdadeiro mar. Então, a besta sai do mar e vai colocar suas patas, suas garras em 6 montes. E Roma é uma cidade que está rodeada por 6 montes. Então, se você pegar lá no Apocalipse, o 666 do bíblico lá, tem tudo a ver com exatamente esses 6 montes, tudo a ver com toda essa questão, e tem outras visão mais profunda. E depois, essa besta vai gerar filhos e filhas que são os falsos profetas, que vão deturpar ainda mais, vão sair em nome da besta pelo mundo pregando a palavra. O que nós vemos hoje, vemos então
essa grande balbúrdia, essa grande confusão, vendo que os evangelhos estão sendo usados em benefícios de grupos, de elites, de pessoas, de organizações, de indivíduos, que estão em busca das questões materiais, em busca dos prazeres, das satisfações, de todo esse arrobo material aí da vida. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento muito complexo. A palavra tem sido realmente pregada no mundo todo, mas de uma forma extremamente distorcida, de uma forma totalmente fora de contexto, fora de situação. Muito complicado. Bom, então, sem ter as chaves, é muito difícil a gente entender e compreender o Evangelho e ver como vamos trazer esse Evangelho para a nossa vida prática, nossa vida diária. Então, o Evangelho é um manual que vai nos ajudar a gente se conhecer para que a gente possa produzir em nós uma transformação. Ou seja, para que a gente possa vir a ser um homem ou uma mulher melhor, vir a ser uma pessoa melhor, uma pessoa superior. E se não tiver isso, o que nós vemos hoje, observamos hoje, é os evangelhos sendo utilizados em sentido contrário, é utilizado para dominar, para controlar mentes, para levar as pessoas a outras direções, em busca das conquistas materiais, das conquistas do mundo. E Jesus mesmo já falava lá atrás, o meu reino não é deste mundo. Se ele quisesse governar o mundo, ele teria governado. Inclusive, esse foi o grande erro de Judas, porque Judas tinha a expectativa. Dentro daquelas linhas judaicas, inclusive, os próprios judeus esperavam isso. Os messias que os judeus esperavam é aquele messias que fosse depositar nos pés deles o domínio do mundo. E quando Jesus renasce, ele nasce e ele vem falando, não, eu não vim dominar o mundo, não vim dominar ninguém. Eu vim trazer para vocês uma proposta de vida, de renovação, de uma outra visão para vocês olharem além, porque a vida não é um objetivo, não é um fim em si mesma. Ele é apenas um meio para a gente alcançar algo mais, algo além. E os judeus não entenderam isso, e além de não, ou entenderam muito bem, mas não aceitaram essa proposta, essa visão, porque eles queriam era a governança do mundo, a governança dentro dessa perspectiva materialista. E não é esta a proposta de Jesus. A proposta de Jesus está toda no campo moral, no campo espiritual e dentro daquele âmbito da transformação psicológica e emocional de todos nós. Bem, então a doutrina, como esse conhecimento ele foi perdido ao longo do tempo, a espiritualidade vai enviar o Consolador prometido, que o próprio Jesus mesmo já tinha prometido lá atrás, já tinha falado sobre isso, colocado que os seus ensinamentos, as suas orientações seriam esquecidas ao longo do tempo. Então é algo que ele já tinha previsto, que ele já tinha visto e queria ocorrer, e ele então vai dizer, olha, vai acontecer isso, mas eu vou enviar para vocês um Consolador. Aí os discípulos perguntam, os apóstolos, mas que Consolador é esse? E ele vai dizer, é aquele Espírito de verdade que o mundo não conhece, que o mundo esqueceu. Mas ele virá e vai lembrar a vocês tudo aquilo que eu disse. Portanto, a primeira chave que nós vamos ter no entendimento dos evangelhos é exatamente esse Consolador prometido, que veio na forma da espiritualidade, manifestando e trazendo o conhecimento, trazendo a informação. E o próprio Jeremias, lá no Velho Testamento, muito tempo atrás, e outros profetas também já tinham falado que naqueles tempos mais do fim, depois que o Cordeiro de Deus seria imolado, seria sacrificado. Então, todo esse roteiro foi cantado e decantado ao longo do tempo. Nós é que não quisemos entendê-lo, nós que não quisemos compreendê-lo, ou não tivemos a capacidade para tanto, não tivemos condições para alcançar essas informações, por ignorar, por desprezar,
por não ser do nosso interesse, porque quando a gente é algo do nosso interesse, nós dedicamos aquilo. Nós investimos naquilo. Agora, ou em busca daquilo. Quando aquilo não me interessa, para mim não tem muita importância, não tem muito valor, eu tendo a desprezar aquilo. Principalmente se essa proposta vai vir contra aquilo que eu quero, contra o meu desejo, contra o meu querer. Aí fica mais complicado ainda. E nós, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, nós buscamos o mundo. Nós queremos o mundo. A gente não sabe responder de onde viemos. A gente não tem resposta para isso. Onde estamos e para onde vamos? Então, são três questões fundamentais para os seres humanos, mas nós não queremos nos dedicar a pensar a este respeito. Porque se a gente for pensar a esse respeito, vai ser necessário a gente começar a promover algumas mudanças, algumas reflexões, vai nos levar a gente fazer alguns questionamentos. E nós não queremos mudar o meu roteiro. Eu não quero deixar de aproveitar a vida, de aproveitar as satisfações, os prazeres, aqui, tudo aquilo que a vida me fornece. E nós vivemos correndo atrás disso, e em função disso, não importa se eu estou atropelando os outros, se eu estou matando os outros, se estou roubando os outros, se eu estou prejudicando, não me interessa. Faz parte do jogo. É aquela história. A desculpa que eu dou, que nós, a humanidade, dá a si mesma, que isso aí faz parte do jogo, e a gente nasce com o direito disso. Se você não teve esse direito, se você não quer lutar por isso, aí é um problema seu, eu vou atrás. Então, realmente, nós vivemos uma vida totalmente distorcida, totalmente contra a corrente, de alguma forma. Nós estamos lutando contra a corrente, porque a corrente no universo, as correntes de forças universais, elas são, aliás, não está contra, né? Porque existe a corrente involutiva e existe a corrente evolutiva. Essas duas correntes existem. E nós preferimos mais a corrente involutiva porque ela vai me dar satisfação. Ela vai me dar a vivência dos prazeres do mundo. Já a corrente evolutiva, não. Ela vai contrapor isso aí e vai falar que nós não podemos viver em função do mundo. Então, todos aqueles que vêm trazendo essa proposta são mortos, são desprezados, são rejeitados, são sacrificados. É o caso de Jesus, Sócrates, e vários outros pensadores no longo da história, todos aqueles que vão colocar essa proposta, que vão trazer essa proposta, são mortos de alguma forma, e o próprio Evangelho mesmo, Jesus, nos seus próprios ensinamentos, já falava sobre isso. E os próprios profetas também já viviam falando sobre isso. E esses aí são considerados os cordeiros, né? Aqueles que têm uma proposta de vida diferenciada e bem, então veio a doutrina espírita trazendo essas chaves de como a gente compreender os evangelhos. E existem algumas passagens da própria doutrina onde ela vai colocar isso com bastante clareza. Então, por exemplo, no livro dos Espíritos, na pergunta 628, deixa eu abrir o livro aqui, eu tinha que ter aberto anteriormente. Só que eu não fiz. Eu esqueci desses detalhes. Ai, ai. Desculpa aí, gente, a falha aí. Eu tinha que ter deixado isso tudo preparado de antemão, né? Aliás, eu deixei, tá até aqui. Só esqueci de abrir, agora que eu lembrei. Ai, ai. E então está aí, deixa eu mudar aqui a tela para compartilhar para vocês aí.
Mudar de tela. Ok. Tá aí, ó. Na pergunta da questão 628, é perguntado: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de todo mundo? Que dentro dessas linhas que nós estamos falando, dentro dessa situação que nós estamos falando, é uma pergunta bastante justa, bastante razoável. Porque não tem como nós processarmos uma mudança, uma transformação, se essa verdade não está tão clara para nós, se esse conhecimento, essas informações não está assim no nosso alcance. Então, se é necessário que nós mudamos, ou se o próprio evangelho é uma chave, mas a gente não tem, é um manual de autoconhecimento, mas a gente não tem essa informação, se nós não temos esse conhecimento, então como é que a gente vai fazer? Aí é feita a pergunta para a espiritualidade. Porque a verdade, então, não foi sempre posta ao alcance de todo mundo. E os espíritos vão responder o seguinte: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela pouco a pouco. De outro modo, fica-se deslumbrado. E isso é bastante interessante, essa resposta é bastante ampla. Essa é uma parte da resposta. E o que eles estão falando? Lá no Velho Testamento vai falar que tudo tem seu tempo, acho que nos Salmos de Davi, né? Tudo tem o seu momento, seu instante, seu plantar, o seu florescer, o seu colher. Jesus vai replicar esta ideia, essa informação, na passagem do cego, daquele cego em que ele gospe e passa o guspe no olho dele e pergunta se eu estava vendo. Ele fala, não, estou vendo os homens como sombras. Aí ele torna a fazer as manipulações lá que o evangelho apresenta e ele edita, não, agora estou vendo nitidamente. Ou seja, a visão, o que é a visão? Quando eu vejo as coisas, eu estou compreendendo, estou entendendo. Então, a visão ela representa essa abordagem, eu entender, eu compreender as coisas. Portanto, isso tem que vir pouco a pouco. E assim como a própria instrução, a própria educação, o próprio ensinamento, na escola, por exemplo, você não pega o aluno e já joga ele lá na faculdade. A criança não tem condições. Então, é ensinado pouco a pouco. Você vai aprender a ler, você vai aprender pelo beabá. B, né? B, lá, pelas partículas lá. A matemática também você vai aprender pouco a pouco. Você vai aprender as operações básicas. Então, isso aí é natural, é um processo natural, que as coisas vêm pouco a pouco. Então, se Moisés trouxe uma parte, Jesus foi completar isso. E a doutrina espírita veio trazer mais ainda, veio dar um arcabouço maior ainda. Que não dá para trazer tudo ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente tem que aprender o beabá, para depois a gente avançar um pouco mais, entender um pouco mais. Ou seja, esse terreno tem que ser preparado pouco a pouco. Não dá para lançar luz tudo de uma vez. Senão vai ocorrer aquele fenômeno que ocorre com as borboletas ou com as bruxinhas, quando a mariposa, né, que quando vê a luz, ela se deslumbra, ela fica cega e morre ali, afogada, ou seja, o que for ali perdida na luz, né? Morre queimada. Ela se deslumbra, ela se perde. E não é essa a proposta da divindade em relação a nós. Aí eles vão continuar dizendo: nunca ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Ou seja, diante do advento do Consolador para trás, nos fenômenos mediúnicos, o Evangelho está repleto de fenômenos mediúnicos, só que lá foi dado outros nomes para eles, né? A Bíblia é toda uma fenomenologia paranormal ou mediúnica, não importa o nome que você dê ou que você classifique.
Mas naqueles tempos lá, ou seja, do Espiritismo para trás, não tinha comunicações tão claras quanto a gente veio a ter a partir da doutrina espírita. Como sabem, na antiguidade, aí, ó, ele está explicando, havia alguns indivíduos que estavam em poder do que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério aos que, de acordo com seu julgamento, eram profanos. E isso veio até praticamente os dias atuais. Hoje, então sempre existiu escolas, existiu indivíduos, existiu pessoas que tinham acesso ao conhecimento sagrado. Mas esse conhecimento ele não era dado não era divulgado amplamente, não era dado ao povo, ao vulgo. Não, eles eram guardados como era algo visto como sagrado e considerado como tal. Eles eram bastante restritivos no acesso a essas informações. Então, sempre houve. Como a gente está aproximando de um momento que a humanidade tem que produzir transformações, houve essa abertura em que todo o conhecimento está sendo dado ao mundo. Então, o homem está sendo permitido ter acesso às informações, ter acesso ao conhecimento, para que ele possa trabalhar e vir ter plena capacidade de escolher os seus rumos, a definir o que eu quero. O que eu quero, o que eu preciso, que rumo eu quero ter, dar à minha vida. Portanto, eles continuam falando, com o que conhecem agora das leis que regem os fenômenos das comunicações dos espíritos, vocês devem compreender que esses indivíduos recebiam apenas algumas verdades esparsas, no meio de um conjunto equivocado e a maior parte do tempo simbólico. Então, toda essa informação que a gente tinha lá atrás também, vinha muito nessas linhas do simbolismo. E eram também verdades esparsas. Hoje em dia, a verdade está sendo trazida com maior amplitude, com maior alcance, com mais informações. Entretanto, não há para o homem estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a descuidar, pois em tudo há as sementes das grandes verdades. Ou seja, em toda linha, em toda informação, a gente vai encontrar as sementes das grandes verdades. A grande questão é, eu sei encontrar isso, eu sei ver essa verdade, porque Jesus coloca isso na parábola do joio e do trigo. Então, eu sei tirar o trigo, separar o trigo do joio, esse é o grande ponto. Bom, pois em tudo há sementes das grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias, esparsas, que estão em meio a acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de entender graças à chave que o Espiritismo dá. Então, a doutrina espírita, ela vai trazer uma chave para nos ajudar a compreender muitas das coisas que nos parecem contraditórias, que nos parecem esparsas, ou que estejam no meio ou escondidas entre acessórios sem fundamentos. Então, a doutrina espírita é a primeira chave que vem trazendo esse conhecimento, essa informação. Aí aqui. Ih, não gravou? Eu salvei aqui e perdi. Bom, o outro ponto que vai falar sobre isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 12. Página 12. Aqui, onde vai falar do seguinte: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores religiosos em geral só são incompreensíveis, a alguns até parecendo irracionais, por faltar a chave que permita que se compreenda o seu verdadeiro sentido. Então, só a partir do momento que nós
tenhamos a chave que a gente vai poder compreender em profundidade, não só os evangelhos, mas a própria Bíblia e de diversos autores que vai tratar dos assuntos. Esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente. Como mais tarde, todos ainda melhor o reconhecerão. Aqui tem um detalhe, ele fala que essa chave está completa. Eu não vejo assim, eu não entendo, não compreendo assim, não. Pelo contrário. É verdade. O Espiritismo, ele é uma das chaves. Aliás, ela é a primeira chave que nos vai falar, que nos vai trazer, que nos vai expor essas informações. Mas ele não é suficiente. Só ele não. Ele já fez muito. Com certeza. Diante daquilo que nós tínhamos para o que nós temos, é um grande avanço. Mas ainda, então o Espiritismo, ele é a primeira chave. Mas existe uma outra chave que é necessária para a gente entender em maior profundidade o Evangelho. E não só ver o Evangelho, ver o Evangelho dentro dessas, inclusive dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando, como um manual de autoconhecimento. Por exemplo, a doutrina espírita não vai falar que o Evangelho é um manual de autoconhecimento, ou pelo menos não encontrei isso em ponto nenhum. Agora, a psicologia sagrada já vai trazer isso, já vai colocar isso. Que, na verdade, o Evangelho é um manual de autoconhecimento. Na verdade, o Evangelho está falando acerca de como é o homem, de como é a psicologia humana. Portanto, nós necessitamos de mais uma chave, que é esta que vai ser trazida, é a psicologia sagrada, que veio mais recentemente. Então, primeiro veio a doutrina, e agora estamos tendo acesso a alguns elementos da psicologia sagrada para que a gente possa penetrar melhor o conhecimento, o entendimento do Evangelho. Então, sem essas chaves, é lógico que com a doutrina espírita já houve um grande avanço nesse entendimento. Mas, sem essa outra chave da psicologia sagrada, fica difícil. Um exemplo mesmo disso é aquela questão lá, por exemplo, do cego lá, que eu falei para vocês, que eu já me referi aqui no início, onde Jesus vai cuspir no chão, fazer barro com o seu guspe, vai passar nos olhos do cego e perguntar, como vês? Aí ele vai dizer, Senhor, ainda não estou vendo direito, estou vendo os homens como árvores, como vultos ao longe. Isso vai mostrar, essa passagem evangélica vai mostrar que o conhecimento, o entendimento, ele é progressivo. Ou seja, aquilo mesmo que o próprio Livro dos Espíritos, a gente viu na pergunta 628 falando. Existe uma progressão, ele é progressivo. Existe um encadeamento, todo encadeamento. Não há como a gente dar salto. Na natureza não existe salto. Não dá como a gente sair de um estado para o outro abruptamente. Nada. Nem nosso processo de autotransformação. As pessoas... Desculpem. As pessoas sempre querem as coisas sim, de uma hora para outra. Eu quero dormir e amanhecer transformado. Eu quero dormir e amanhecer consciente. Eu quero dormir e amanhecer como um anjo. Não ocorre. A própria doutrina espírita já fala isso e a própria ciência também já vai apontar que as coisas, isso é uma questão lógica, de bom senso. Nem precisaria de ter nenhuma linha de conhecimento nos falando acerca disso. Bastava a gente raciocinar um pouco para concluir que isso aí não procede. Não tem como. As coisas têm que ser passo a passo. Primeiro, uma escada ela é feita de degraus. Não tem como chegar ao último degrau sem passar por todos os degraus que compõem a escada. Então, no topo dessa escada está a angelitude. Nós estamos aqui na base dessa escada. É a escada de Jacó. Esta é a verdadeira escada de Jacó. Aquela escada que leva ao céu. O que representa o céu? O paraíso. O que é o paraíso? É aquele lugar, aquela situação de pessoas transformadas, de pessoas que já alcançou um nível de consciência, de conhecimento superior.
E a única forma da gente alcançar esse céu, alcançar esse estado, é passando subindo cada degrau da escada de Jacó. Não há como a gente simplesmente dar um salto e chegar lá no topo da escada. Então, é um processo que tem que ser feito passo a passo, pouco a pouco. E aqui também, dentro desse contexto, que o ser humano ele é ajudado, é apoiado no seu processo de crescimento, de evolução, nós fomos tendo vários auxílios ao longo do caminho. Primeiro, lá veio o Buda, e, né, antes lá de Buda já vem toda uma linha de conhecimento. O grande problema todo é a deturpação que vai havendo ao longo do tempo. Então veio Jesus, veio Moisés, trouxe o conhecimento, aí o povo pegou, começou a viver aquilo, aí distorceu, deturpou aquilo, aí vieram um novo avatar, né? No caso Jesus. E antes dele vieram outros, preparando o terreno para que ele pudesse vir. Ou seja, trazendo elementos, ajudando a humanidade a alcançar uma maturidade para que a gente tivesse conta de receber Jesus. Então, Jesus veio no tempo certo, na época certa, porque se ele viesse antes, nós não iríamos entendê-lo. Para que a gente pudesse ter condições de entender Jesus, primeiro nós teríamos que entender Moisés. Mas, Moisés, assim, ele cumpriu a sua missão, trouxe as informações que deveriam trazer, nós começamos a vivenciar aquilo e começamos a nos perder naquele caminho. Começamos a perder naquela direção ali. Mas alguns não. Porque, veja bem, nós lançamos a semente no terreno. Jesus coloca isso na parábola do semeador. O semeador saiu a semear. O semeador é Deus. Ele vai semeando. Semeando o quê? O conhecimento, a informação. Então, essas sementes, nem todas vão florescer, nem todas vão produzir frutos. Mas alguns vão. Então, quando Jesus veio, porque já existia no bojo da humanidade aqueles corações que já tinham condições de receber Jesus e compreender Jesus. Por isso que ele veio. Ele veio naquele momento. E ele mesmo fala, olha, eu não estou trazendo tudo, não. E ele mesmo fala, o meu conhecimento, essas orientações que eu estou trazendo para vocês, elas vão se perder, vão ser deturpadas, vão ser usadas de forma errada. Então, no tempo certo, nós vamos enviar o Consolador. Ele vai repor a verdade, repor as coisas no seu verdadeiro lugar. Então, a doutrina espírita também veio no tempo certo. Só que, com o tempo, também começa a haver deturpação, começa a haver incompreensão, a coisa começa a entravar. Aí foi aberto para a humanidade algumas linhas, algumas perspectivas dessa psicologia sagrada, que foi trazida ao ser humano, dando acesso ao ser humano, para que a gente pudesse entender mais elementos. Só que isso aí também já está sendo deturpado, até porque essa psicologia ela não foi trabalhada de uma forma consistente, de uma forma bastante coesa, bastante assim, como foi, por exemplo, o advento da doutrina espírita, por exemplo, ou do próprio cristianismo, né? Ou seja, Jesus trazendo. Então a gente vê também Jesus, porque todos os processos ocorrem em ondas. Então, por exemplo, Jesus foi o ápice da onda. Ele foi o ápice. A partir dali começou a descida. Então, a doutrina espírita está no meio do caminho e essa psicologia está mais embaixo ainda dessa descida. Daí, a coisa também, se houve toda uma preparação para a subida, na descida também a gente vai perdendo contato com essas fontes primordiais, com essas fontes mais originais. Essa que é a questão. Até aqui, alguma pergunta, gente? Está tudo tranquilo aí de entender? Tranquilo para mim. Beleza. Para nós começarmos a compreender, nós temos que começar a entender as seguintes questões. Para a gente começar a entender todo esse processo que a gente está falando e trabalhando aqui com vocês, nós temos que ver uma questão que a psicologia sagrada vai nos trazer. Aliás, não é que a psicologia sagrada trouxe isso. Isso já é um fato, é uma verdade, é uma realidade. Jesus trabalhou isso,
Sócrates trabalhava isso, Buda trabalhava, todos os grandes pensadores trabalhavam esse ponto. A gente que não dá muito enfoque, né? E esse conhecimento foi perdido ao longo do tempo. É que o estado consciencial do ser humano, ele é de adormecido. Então, nós estamos naquele estado a nível de consciencial de adormecimento. A gente, ou seja, podemos dizer que nós não somos conscientes. A gente vive dentro de uma inconsciencialidade. Ou seja, nós vivemos de forma bastante automática. Hoje em dia, com a ideia do robô, então nós somos seres robotizados. Nós vivemos em função das coisas. Há aí uma distorção. O que leva a essa distorção é esse fato de a gente estar nesse estado de adormecimento. E o Evangelho vai trabalhar isso de uma forma muito poética. Jesus vai trabalhar isso de uma forma muito poética, que é o da cegueira. Então, nós somos cegos. A cegueira representa exatamente esse ponto, essa questão aí. A gente não ter condições ou da nossa incapacidade de entender, compreender as coisas de um ponto de vista, de uma perspectiva mais além, mais amadurecida, superior, dentro dessas linhas de entendimento aí, de um ponto de vista mais sagrado, mais divino. Então, a gente não vê. A gente vive a vida em função da vida, correndo atrás da vida, e não vê esse outro lado aí superior, maior, mais amplo. Nós não vemos isso. E isso que vai causar toda a nossa dificuldade. Então, a gente também tem dificuldade de entender não só os evangelhos, mas temos dificuldade de nos ver, nos compreendermos, transformar, compreender essas chaves, ter clareza dessas chaves, de todo esse arcabouço de conhecimento, de informação e tudo mais. Então, nós somos cegos. Quando a gente lê lá nos evangelhos cegos, a gente tem que ver que o evangelho está falando, Jesus está falando de nós outros. Porque Jesus é aquele ser que vê, que enxerga, que tem lucidez, ele compreende, porque ele e o Pai é um. Mas nós não somos um com o Pai. Então, nós estamos dentro das linhas da cegueira, nós somos cegos. A gente precisa despertar, acordar, ou sermos curados da cegueira. E para a gente compreender essa questão bem, nós temos também que ver o seguinte: nós temos dois níveis de consciência em nós. Nós temos a consciência da personalidade e a consciência do espírito. Então, o espírito em nós representa Jesus. É Jesus em mim. É aquilo que no esoterismo, no ocultismo, vai falar de Cristo interno. Quem já teve algum acesso ao conhecimento esotérico, ocultista ou espiritualista, já pode ter ouvido falar dessa expressão, o Cristo em nós, o Cristo em mim. Então, o que é o Cristo em mim? Exatamente essa fagulha, essa centelha do Espírito, ou essa centelha espiritual, ou essa centelha divina, é o Deus em mim. Então, esse algo em nós, ele é consciente, ele sabe, nele está todas as leis divinas. Ele sabe o bem e o mal, ele sabe separar tudo. E nós temos uma personalidade. O grande problema é que essa personalidade, ela envolve o espírito, ela tampona o espírito, e ela é uma máscara. Por isso que ela está nesse nível de cegueira. Ela é cega. Ela vive em função de si mesma. Agora, é lógico que aí a gente também teríamos que entrar em mais detalhes e mais em questões acerca disso para por isso poder ficar mais claro, né? Porque, na verdade, o espírito ele enverga uma personalidade, ele que cria, ele que elabora essa personalidade para que ele possa também processar o seu progresso, a sua evolução. O espírito ele é um princípio em evolução, é um princípio inteligente, que está em aprendizagem, está em crescimento. Bom, mas aí nós temos que entrar em muitos detalhes que numa aula só não é possível, numa live só não é possível, isso demanda muitas horas,
de conversas, de estudos, de entendimento. Só para vocês terem uma ideia. Então, a consciência no nível de personalidade, ela é adormecida. Já a nível de espírito, não, ela é uma consciência desperta. Os povos orientais, eles trabalham, eles têm isso aí mais claro em mente. Eles trabalham melhor essas questões. Nós, no Ocidente, temos dificuldade, inclusive, até de entender isso. Bem, por outro lado, se Jesus é o Espírito em nós, Jesus também representa, ele é essa consciência crística. Então, essa consciência crística é aquela consciência que sabe, aquela consciência que tem toda a informação das leis divinas. Ela é imparcial, ela é justa, ela é lúcida, ela sabe. O grande problema nosso é que nós não temos conexão com essa consciência. Então, a personalidade, a nível consciencial, não existe conexão da consciência personal, da personalidade, com a consciência crística. E as religiões, a proposta da religião seria exatamente esta, de nos auxiliarmos, a gente reconectar com essa consciência crística. Por isso que a palavra religião, lá no seu sentido mais original, vai significar religare, que é religação, significa isso. Nos religar consciencialmente com essa consciência crística que existe em nós. Porque aí nós saberíamos as diretrizes que nós temos que seguir. Só que a personalidade, ela começa a viver em função de si mesma. Ela quer o desfrute, ela quer desfrutar, ela quer existir, ela quer ser. E ela não quer abrir mão de si, ela não quer se dar ao sacrifício. Porque há necessidade da personalidade se sacrificar para que esse Jesus, esse Cristo em nós, nasça. Só que a personalidade não quer fazer isso. Então, a vida de Jesus, ela é toda significativa. Do nascimento ao fim. Ela representa a vida humana. Cada um de nós temos que passar por todo esse processo. E só quando nós passarmos por esse processo que Jesus representou ou demonstrou através da sua vida, é que nós vamos poder deixar este mundo de dificuldades, de trevas, e penetrar naqueles mundos de luz que as filosofias religiosas, que as religiões vão designar de paraíso. Então, alcançar o paraíso não é algo muito fácil, ou que alguns vão chamar de salvação. Essa é a verdadeira salvação. Mas a salvação é um processo de autoeducação, é um processo de trabalho, que o ser tem que se desenvolver. Não é como haver intervenção externa. Então, não existe um ser Jesus que vai vir cá, nos arrancar da terra e levar para o paraíso. Até mesmo porque o paraíso não está lá, nem para cá, em lugar nenhum. O paraíso já está aqui agora, neste momento. Neste exato momento. Você não precisa morrer para alcançar o paraíso. Não precisamos. O paraíso já está aqui agora. É este o grande problema. Então, como eu faço para alcançar o paraíso? Transformando, trabalhando sobre mim, mudando. E essa transformação, ou seja, em outras palavras, eu vou ter que viver tudo aquilo que Jesus viveu, inclusive passar pelo Gólgota, pela cruz. É a única forma. Então, mas isso aí significa que eu tenho que me sacrificar realmente, literalmente? Não. Você vê que o trabalho, essa busca de transformação, ela nos cobra, ela nos exige sacrifícios. Então, para vocês hoje estarem aqui, nos ouvindo e participando deste estudo, vocês tiveram que sacrificar muitas coisas. Vocês tiveram que abrir mãos de alguns prazeres, de algumas satisfações para estar aqui. Só aí que começa a desgraça, porque nós não queremos fazer isso. A gente não aceita fazer isso. A gente quer o mundo, mas a proposta de Jesus não é do mundo. A proposta dele é de sacrifício, do auto-sacrifício. Daí dá para entender por que ele foi morto.
E a gente compreende claramente que se ele voltasse hoje, nós tornaríamos matá-lo. Por isso ele não vai voltar mais. Não há necessidade de ele voltar mais. Ele já veio e já trouxe. Então, tudo que nós temos está aí à disposição. As suas informações, a sua orientação. Ele trouxe o manual do autoconhecimento para nós e nos entregou em mãos. Falou, está aí o manual, está aí o roteiro. E eu vou viver esse roteiro que eu estou mostrando para vocês. Eu vou vivê-lo para que vocês, através do meu exemplo, façam o mesmo. Então, eu sou para vocês o filho do homem. Ele mesmo se autodenominou filho do homem. O que isso quer dizer? Que ele é aquilo que nós deveremos vir a ser. Só que para a gente vir a ser como ele, nós temos que viver o caminho dele. Nós temos que fazer tudo o que ele fez. Senão, nós não vamos chegar lá. Nós vamos ter que nascer. Nós vamos ter que viver esse processo. Aí a gente já não quer mais, né? A gente já não acha graça assim, né? Ficou complicado. Que é muito mais fácil, muito mais simples eu aceitar que ele vai vir cá em algum momento me salvar. E nós vamos esperar para sempre, porque isso não vai acontecer. Bem, Jesus nasce, a manjedoura. O que é essa manjedoura? É isso que eu estou falando para vocês já. A vida de Jesus, do início ao fim, ela é toda significativa. A vida dele é o roteiro para cada um de nós. Então, a manjedoura, ela vai representar o coração. E o que é o coração? Não é o sentimento? O que é o sentimento e a emoção? Não é o desejo? Então, essa busca, ela tem que se iniciar pelo desejo, pelo coração. Por isso que ele fala, a caminhada de autoconhecimento, ela passa pelo coração, ou seja, pelo desejo. Primeiro ponto é eu tenho que desejar, eu tenho que querer, eu tenho que buscar, porque eu desejei, porque eu quis. Bom, e a psicologia sagrada, ela vai tratar do autoconhecimento profundo de si mesmo, ou seja, do ser humano. Então, essas linhas que nós estamos trabalhando aqui já de entendimento, ela já é nas linhas de dentro da psicologia sagrada, dentro dessa psicologia, porque é ela que vai nos proporcionar esse entendimento, essa compreensão disso aí. E eu preciso procurar essa psicologia lá fora? Não, na medida ela nos traz o conhecimento de nós mesmos, na medida que eu vou me conhecendo, que eu vou trabalhando as minhas coisas, eu já vou tendo esses alcances, esse entendimento, essa visão. Por isso que o paraíso ele está aqui agora. Eu posso alcançá-lo ele aqui agora. Se eu conseguir fazer essa mudança profunda, ou seja, se eu me conhecer em profundidade suficiente, nesse exato momento eu alcanço o paraíso. E já vou alcançar a salvação. Eu vou alcançar a libertação. A libertação dessas coisas, dessas dificuldades, obstáculos que o mundo me apresenta e que eu vivo preso neles, né? Bom, a gente tem dificuldade de conexão com as linhas dessa psicologia sagrada, primeiro porque ela não está aberta, assim, amplamente divulgada da forma como está, por exemplo, a doutrina espírita, o próprio evangelho e outros conhecimentos. O enneagrama da personalidade, ele está conectado, na verdade, ele é uma ferramenta ou é aquele conhecimento dessa psicologia sagrada. Então, existe essa corrente, mas ela mantém totalmente separada da corrente humana, dessa corrente evolutiva humana normal, porque se ela mergulhar no seio da humanidade, do bojo humano, ela também vai se perder, ela também vai ser contaminada, porque não tem jeito. Isso já faz parte do processo. Tudo que entra no nosso campo, nós o contaminamos, nós vamos deturpando ele. Então, essa psicologia sagrada lançou essas informações, esse conhecimento. Os dois arautos desses conhecimentos foram Gurdjieff, depois foram Oscar e Chas, aqueles que fazem os cursos do Enneagrama com a gente. A gente já falou sobre isso. E ela foi desenvolvida por Cláudio Naranjo. Mas, já
atualmente já está tendo muitas deturpações desse conhecimento. E já está tendo aí de deturpação, de desvios, de equívoco desse conhecimento, já não está brincadeira. Está assim, drástico mesmo. Portanto, a gente vai percebendo e vendo como é difícil a nossa caminhada, como é complexo a nossa evolução, como que é trabalhosa. Bem, e dentro do Evangelho, logicamente, a gente deveríamos ter falado isso lá atrás, mas existem vários níveis de entendimento, de interpretação, porque cada cabeça é uma sentença. E toda vez que nós vamos vendo essas coisas, cada um de nós vamos entendendo, vamos interpretando, vamos compreendendo as coisas ao nosso modo. Portanto, dentro das linhas da psicologia sagrada e dentro até mesmo da doutrina espírita, nós somos chamados a atenção para o seguinte: nós temos que começar a nos questionar. A questionar a si mesmo. Será que aquilo que eu estou compreendendo, aquilo que eu estou entendendo, será que a minha interpretação está correta? Ela é a melhor? Ela é algo de bom senso? Ela é algo de lógica, de racional? Ou ela está deturpada? Ou é algo personalístico? É algo meu? Portanto, dentro dos nossos trabalhos, eu sempre falo para o pessoal, ó, isso aí eu entendo, eu compreendo assim. Agora, quando o conhecimento não é meu, eu vou colocando para vocês. Então, todas essas informações que eu estou trazendo para vocês não é algo meu, pessoal do Carlos. E quando for, eu vou falar para vocês, olha, eu entendo dentro dessa forma. Isso aí eu compreendo deste jeito. Procuro deixar claro, quando a compreensão é minha, que vocês possam, para você ter mesmo poder distinguir. Se ele está falando, para vocês poder passar por um crivo maior aquilo que nós estamos dizendo. Então, tudo aquilo que a gente fala deve ser analisado, deve ser questionado, deve ser pensado, logicamente, dentro daquelas linhas da maturidade, e não no questionar por orgulho, por vaidade, por pretensões, ou por querer derrubar o outro, ou porque eu quero ser melhor do que você. Aí, se eu for caminhar dentro dessas linhas, eu estou caminhando dentro do erro, dentro do engano, dentro do equívoco. Bom, então vamos trazer para vocês uma das chaves dessa questão da psicologia sagrada no entendimento daquilo, de algumas passagens dos evangelhos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá no versículo 27 do capítulo 9 da sua epístola aos Hebreus, ele vai falar assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo. Bom, inclusive, os religiosos de plantão, os religiosos comuns, vai utilizar essa frase aí para rebater ou debater contra a doutrina espírita, quando a doutrina espírita coloca sobre a reencarnação. Aqui, vários adendos seriam necessários de trabalhar. O nosso tempo está avançando rapidamente, nós estamos aproximando do final, não vai dar para trabalhar tudo. Mas, assim, primeiro, a reencarnação não é algo propriedade da doutrina espírita. Todas as religiões do mundo são reencarnacionistas. Inclusive, o povo judaico, a cultura judaica é reencarnacionista. E o cristianismo, nas suas origens, o cristianismo primitivo, também é reencarnacionista. Aliás, gente, aproveitando aqui para falar, a psicologia sagrada ela está conectada com a linha do cristianismo original, do cristianismo primitivo. Então, essa psicologia sagrada está estreitamente conectada com essas linhas do cristianismo primitivo, daquele cristianismo original. Bom, então tem essa questão. Aí a reencarnação foi tirada de dentro do cristianismo naquele momento lá, naquele instante em que o cristianismo foi adotado como religião de Roma. Aí a mãe lá do Constantino, a esposa, alguns falam esposa, outros falam que era a mãe, não aceitava, a esposa dele não aceitava
essa ideia da reencarnação. Ela, como uma rainha, como alguém de poder, não achava um absurdo ela ter que vir como um escravo numa vida futura. Isso é um absurdo. Imagina eu vir negra, lá escrava ainda, nem de jeito nenhum. E como o Estado tinha grande influência sobre a religião, aí o Constantino aí movendo os pauzinhos, os políticos movendo os pauzinhos, e a reencarnação foi abolida, foi retirada, inclusive literalmente, dos textos evangélicos foram deturpados, foram alterados, e a reencarnação foi tirada de dentro deles. Por mais que eles fizeram isso, alteraram, inclusive os pergaminhos originais que estava expresso lá, ainda ficou alguns elementos ainda que apontam a reencarnação dentro dos evangelhos. Um deles, por exemplo, é aquela passagem lá do Nicodemos, na conversa dele com Jesus. Mas a gente não vamos trabalhar isso aqui hoje, porque não vai dar tempo. Bem, só para vocês terem uma ideia aí. Bem, então foi tirado. E a reencarnação foi condenada como algo herege, como algo diabólico. Aí Paulo vai e coloca isso. Aí eles apoiaram isso aí. Tá vendo? Aí o próprio Paulo nos dá baliza. O próprio Paulo fala que o homem é ordenado a morrer só uma vez só. E depois disso vai vir o juízo, que é o julgamento final que eles colocam. Bom, e aí? Paulo está certo ou o Espiritismo está errado? Bem, lá atrás a gente falou, dentro lá, quando nós estávamos vendo na questão 698 do Livro dos Espíritos, lá a própria espiritualidade vai falar que não existe contradição nas linhas da verdade. Tudo aquilo que é verdade não pode ser contraditório entre si. Mesmo no Espiritismo, vocês não vão ver as pessoas trabalhando isso aí de uma forma adequada. Por quê? Falta a chave da psicologia sagrada para poder entender isso aí. Sem a chave fornecida pela psicologia sagrada, é impossível entender essa passagem de Paulo. Já vi várias interpretações do meu espírito acerca disso, mas vou trazer para vocês agora umas linhas mais, vou dizer, mais originais, ou uma linha mais, aquelas luzes que vão ajudar vocês a entender melhor essas coisas todas. Paulo não está errado, e nem a doutrina espírita está errada. Nenhum dos dois. Todos os dois estão certos. Mas como pode, então? Se ele está falando que a gente vive uma vez só, e o doutor Espírito fala que a gente reencarna várias vezes, então uma coisa não bate com a outra. Não. As duas coisas batem tranquilamente. Porque, na verdade, isso aí é duas faces da mesma moeda. Você pega uma moeda ou um objeto qualquer, vamos supor aí que isso aqui seja uma moeda. Isso aqui é uma moeda. Então tem esse lado e aqui também tem o outro lado. Mas é o mesmo objeto. Então, são dois lados da mesma moeda. Isso aí é exatamente isso. Dois lados da mesma moeda. Por quê? Eu falei para vocês, nós temos uma personalidade e nós temos o espírito. Então, quando a doutrina fala de espírito, ela fala de reencarnação, ela está se referindo ao espírito. É o espírito que reencarna várias vezes. O espírito, sim, reencarna várias vezes, múltiplas vezes, infinitas vezes, tantas quantas sejam necessárias para o seu processo evolutivo, até ele acordar em si, a sua consciência crística se tornar plena, ele vai reencarnar. Enquanto isso não ocorrer, ele vai reencarnar indefinidamente. E quando Paulo fala isso aí, ele está se referindo à personalidade. Então, a personalidade de Carlos, fulano, ciclano e beltrano, ela não reencarna. A personalidade não reencarna. Quem reencarna é o espírito. Então, está correto. Ao homem é dado morrer uma única vez. E depois disso vem o juízo. Realmente. Então, quando nós morrermos, essa personalidade que nós envergamos, que nós conhecemos como Carlos, ou como fulano, como ciclano, beltrano, e etc., etc., ela vive uma única vez. Portanto,
esse mundo que é o espírito, que o ser humano é designado dentro da psicologia, das linhas, das tradições espirituais, ele é designado de microcosmos, porque nós somos um pequeno mundo, um pequeno cosmos. Esse cosmos é formado, ele é composto, ele detém em si várias personalidades. Por isso que a doutrina espírita vai falar, você vai poder vir hoje, às vezes, como mulher, amanhã você vem como homem, depois você vem, às vezes, até como homossexual. Cada vida é um pouco diferente. Exatamente por causa disso. Mas lembrando que essa vida diferente da atual, de outras que ele teve, são consequência dos atos de cada um, né? O particularismo de cada um. Sim, a Vicentina está lembrando aqui bem que, na verdade, ocorre o seguinte, que, na verdade, existe uma solidariedade entre essas múltiplas personalidades. Então, elas estão, de alguma forma, interconectadas entre si. Por isso que, muitas vezes, a pessoa fala assim, eu queria saber o que eu fui no passado, se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu fui ciclano. Na verdade, a maioria de nós era um pé rapado mesmo, nós éramos bandidos, ladrões, assassinos. Isso que nós fomos. E os reis também eram grandes assassinos em escala imensa, né? Ele não matava um, matava milhares. Né? Como hoje os políticos. Os governantes hoje aí, quando eles fazem uma lei lá equivocada, quando eles roubam, na verdade eles estão matando milhares de gente. Só que esse povo que está morrendo não aparece. Então, quando o governo não investe na saúde, quanta gente está matando? Esse governo mesmo, quanta gente matou por não ter investido na contenção da pandemia? Mas esse povo aparece? Morreu milhares, não está aparecendo. Mas ele é responsável por todas essas mortes. Então, ser rei, rainha, não é uma boa. Peça a Deus que você não tenha sido. Vai ser melhor para você. E os seus compromissos vão ser menores. Portanto, se você quer saber o que eu fui lá atrás, o que eu fui não, qual a personalidade que esse cosmos, que hoje eu reconheço ele como fulano, ciclano, que ele foi lá atrás, basta olhar o que eu sou hoje. Porque existe uma solidariedade. E como vai vir ser a personalidade amanhã que esse espírito vai investir? Porque hoje eu sou o Carlos, amanhã eu vou vir como João, ou como a Maria, ou como Josefina, sei lá. Em algum momento eu vou vir. Talvez eu calculo que eu devo renascer aqui lá por volta de 2150. Eu pretendo renascer aqui por essa época aí. Mas o Carlos não vai renascer mais. Mas como que vai ser essa personalidade? Lá, que vai ser lá o João, lá nessa época. Vai depender daquilo que eu estou fazendo hoje. Porque existem conexões entre aquilo que... Ela vai herdar aquilo que eu sou e que eu tenho. Assim como eu herdei aquilo que os outros foram e fizeram. Então, existe uma conexão. É um elo. Então, a personalidade vai ser mais um elo dessa cadeia de diversos elos, dessa corrente. Vai por aí. Bem, a Diva nos enviou uma pergunta aqui, através do WhatsApp. Ela está nos perguntando o seguinte. Aliás, a Bia está no grupo Conhecer. Se o Consolador prometido seria o próprio Evangelho, seria o próprio conhecimento do Evangelho. Não. Não, amiga Diva. O Consolador prometido, que Jesus promete, na verdade, é a doutrina espírita. É o Espiritismo. É esse arcabouço de conhecimentos. E o Consolador, porque à medida que você compreende a doutrina espírita, você vai ver o tanto que ela consola, ela afaga o seu coração. Que ela nos ajuda a compreender por que eu vivencio as dificuldades que estou vivenciando hoje, por que eu estou passando por isso que estou passando hoje. Então, ela vai nos trazendo esses esclarecimentos. E esse esclarecimento, essas informações, o entendimento disso, nos traz consolo, nos traz conforto, e ela vai mostrando o caminho que necessitamos seguir e trilhar para conseguir a nossa libertação. Então, essas manifestações espirituais, esse arcabouço, né? Porque, na verdade, o Consolador seria o conjunto das manifestações espirituais desse conjunto todo. E isso aí foi muito bem concretizado dentro da doutrina espírita. Porque o espiritismo não é uma doutrina, não é um conhecimento trazido por homens,
mas sim pela própria espiritualidade. Por isso que essa codificação toda foi feita sobre a égide do Espírito de Verdade. Ele que coordenou, ele que trabalhou, elaborou todo esse conhecimento, todas essas informações. Então, o Consolador, ele está representado na própria doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? É esse arcabouço de conhecimentos, de informações. Então, o espiritismo não é uma doutrina de homens, e é esse conhecimento. Bem, portanto, assim que nós deixamos a carne, a gente deixa essa personalidade, retorna para o mundo espiritual, vai vir esse processo de juízo. O que é esse juízo? Seria a análise da sua vida. Você pegar toda a sua vida e ver tudo aquilo que você fez, o que você aprendeu, onde você cresceu, o que você falhou. É isso aí que é o julgamento. Nós somos julgados. E o tribunal divino é essa consciência crística. Então, nós vamos nos apresentar diante de nós mesmos. É esse que é o grande problema. Não tem um Deus lá, não tem Jesus lá para nos julgar, para nos punir, para nos condenar. Nós já trabalhamos isso em outras oportunidades, então não vamos entrar muito em detalhes sobre isso aqui. Portanto, tanto Paulo quanto a doutrina espírita estão corretos. Ok? Um outro exemplo que a gente pode trazer disso daí, como abordar e como entender os evangelhos, é essa passagem que nós encontramos em Marcos 8. Fala o seguinte: e Jesus chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para casa, dizendo: não entres na aldeia. Isso aqui, gente, tem todo um significado, tem todo um entendimento, todo um conhecimento, toda uma orientação para nós. A gente não vai entrar aqui em detalhes hoje. Então vamos falar o seguinte: quem é o cego? Somos nós. Cada um de nós. Como já falei para vocês, cada um de nós somos cegos. Então Jesus nos tomou pela mão. E é interessante que ele levou para fora da aldeia. Por que não fez a cura dentro da aldeia? E vai mostrando que essa cura, esse processo, ele é devagar, ele é passo a passo. Não há como a gente alcançar isso de uma hora para outra, de uma vez. Então, o processo ele é gradual. Isso que vai mostrar toda essa passagem que a gente pode entender e ver assim. Bom, aí a Diva está nos perguntando se a doutrina espírita não acredita na volta de Jesus. Na verdade, Diva, essa é uma questão de entendimento. Jesus já voltou? Já. Ele já voltou. Ele está aqui e agora. Ele está diante de nós nesse exato momento. Ele não vai voltar, ele não vai vir no futuro. Isso aí não vai ocorrer. Por quê? Jesus já veio aqui agora. E como é que ele está vindo? Ele nos visita a todo instante. E ele mesmo fala isso. Tem uma passagem lá que ele, dos evangelhos, vai falar. Aí e as pessoas ali em volta questionam ele. Vai assim: Senhor, mas quando é que nós te vimos com fome, não te demos de comer, não te demos de beber, não te alimentamos, ou não te vestimos, que a gente viu nu? Aí o que ele responde? Toda vez que vocês verem um desses pequeninos e negou isso a eles, a mim o negastes. Só isso aí já é uma dica. Então, Jesus não está vindo, Jesus já está aqui diante de nós. E que é Jesus? Esse conhecimento é que está nos informando, o próprio Evangelho já é Jesus diante de nós. Então, ele já veio, ele já está aqui. E não adianta ele retornar aqui
pessoalmente, que se ele retornar aqui pessoalmente, nós vamos matar ele outra vez. Nós não matamos ele lá, vamos repetir aqui. Ele vai repetir o mesmo. Porque a gente não aceita esse conhecimento, a gente não aceita essa informação, porque eu não quero mudar. Eu não quero abrir mão dos meus milhões, eu não quero abrir mão dos meus prazeres. Eu quero o carnaval, eu quero o Lula-Palusa, eu quero o Rock in Rio, eu quero o barzinho da esquina, eu quero a cachaça, eu quero a cervejinha. É tão gostoso, é a carne. É por isso aí. É o carro do ano, é o status, é a glória, é que os outros me aplaudam. É isso que eu quero. Jesus eu não quero, não. Porque Jesus é sacrifício. Eu tenho que abrir mão dessas coisas, eu tenho que me dedicar a aprender, eu tenho que me dedicar a crescer, eu tenho que abrir mão da minha fofoca. Eu gosto de fofocar, falar da vida dos outros, eu gosto de apontar os defeitos alheios, comentar os defeitos dos outros. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que me tornar uma pessoa amadurecida, uma pessoa superior, melhor, fraterna, compreensiva, tolerante, respeitadora. Ah, isso aí eu não quero, não. Eu quero continuar defendendo o fulano, o ciclano, achando um ótimo político, mesmo que ele tenha roubado, tenha feito o que fez, e vai por aí afora. Eu quero viver essas coisas do mundo. A politicalha. Eu não quero a verdade. Verdade dói, machuca, é agressiva. Então, no sentido literal, Jesus não vai voltar. Ele já está aqui agora. Aliás, ele já voltou. Ele está diante de nós nesse exato momento. Porque ele está, é o Cristo em mim. Então, ele está aqui agora. E o que eu estou fazendo com ele? Eu estou ouvindo-o ou estou virando a cara para ele? Ou estou repudiando-o? Eu estou normalmente repudiando. Porque se eu quero o que é certo e errado na minha vida, bastava eu entrar para dentro de mim e me questionar. Isso está certo? E lá na minha consciência, eu vou saber a resposta. É o Cristo. É Jesus agora em mim me respondendo. Mas eu não quero fazer isso. Eu mando ele para as cucuia. Ah, vai te catar. Eu não dou nenhuma atenção para ele. Bom, aqui nós temos uma outra passagem também. Essa aqui, ó, vai até responder essa pergunta aí da Diva aí que ela nos fez, essa questão toda. É mais interessante essa passagem. Inclusive também está em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46 até o 52. Depois, Jesus foi com seus discípulos para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão que ia junto com ele, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa passagem é muito rica. Só que nós falamos assim: mas isso é lá atrás. Não, isso é agora. Quem que é Bartimeu? Somos nós. Sou eu, é você que nos ouve, é você que está aqui participando conosco dessa live. Cada ser humano. Ele é o Bartimeu. E onde nós estamos? O que é Jericó? Jericó é um lugar, é uma cidade. Então, isso trazendo para o hoje é a circunstância da vida, é a nossa vida, esse momento atual que nós estamos vivendo. A nossa vida é a Jericó. E nós estamos em Jericó, ou seja, nós estamos vivendo a nossa vida. E qual que é o nosso estado? Qual a nossa situação? De cegueira. E nós ouvimos falar que Jesus estava
E nós estamos aonde? Junto ao caminho mendigando. O que significa isso? Caminho é o fluxo da vida, é o caminhar da vida. Mendigando é o que ele estava fazendo, é o que nós estamos fazendo. Nós passamos a vida mendigando. Por que mendigando? Porque nós estamos correndo atrás de ninharias. Nós não estamos atrás dos valores reais da vida, dos valores superiores da vida. Nós não estamos atrás disso. Nós estamos atrás daquilo que eu falei, do status, do carro do ano, do apartamento, da riqueza, da cervejinha, da minha cachaçinha, do barzinho, do festival musical, da minha novelinha. É isso. Todos os valores ilusórios, todos os valores que não nos levam a lugar nenhum. Só a dor e a sofrimento. Mas como a gente é cego, a gente não entende isso. Como nós somos cegos, nós não compreendemos nada disso. Mas se a gente não mendigar, a gente não vai sobreviver, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver, eu tenho que comprar arroz, eu tenho que me investir. Então a gente precisa das coisas da vida. Então eu vou buscar essas coisas na vida, em estado de mendicância, porque o nosso estado é de mendigos, somos mendigos realmente, porque nós somos cegos. A gente não compreende. E a gente ouve falar... Pode dizer. Eu penso o seguinte, tudo isso aí que você definiu é necessário para a nossa sobrevivência. O problema é que a gente se entrega demais a essas coisas materiais, esquecendo das espirituais. Porque as materiais, já que nós estamos num corpo de carne, as materiais, elas são necessárias. Agora, o grande equívoco, o grande erro nosso é a gente extrapolar tudo isso, dedicar demais às coisas externas do que buscar a interna e o nosso lado espiritual. Você foi na direção certa, bem lembrado que você está falando. Com alguns adendos aí, para a gente poder compreender mais. É verdade, nós estamos aqui na vida e a gente precisa dessas coisas, senão nós nem sobreviveríamos. O grande problema é que não é bem que a gente dedica a isso, porque dedicar a isso não é errado, não é incorreto. O grande problema é que nós vivemos em função disso. Esse que é o problema, essa que é a dificuldade. Nós vivemos em função dessas coisas. E como nós vivemos em função disso, a gente esquece um detalhe, porque nós somos cegos, ou seja, o que é a cegueira? É a não compreensão, é o não entendimento, é não perceber, é não entender. Exatamente isso que é a cegueira. Essa cegueira consciencial que nós vivemos nela, essa cegueira de ser, inclusive até de existir. Então a gente não tem claro para nós que tudo isso aí é material didático. São ferramentas que a vida nos coloca diante de nós para que a gente possa, através dela, podermos trabalhar as outras questões. Por isso que tem o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O que nós fazemos? Nós colocamos tudo à frente de Deus. Então, o barzinho é mais importante. O que é Deus em nossa vida? É esse conhecimento. É esse processo de autoeducação. É isto. Então, esse Cristo em nós, ele se torna menos importante. Ele não representa nada para nós. Nós não queremos. A gente quer viver em função dos prazeres da vida. E a gente passa a valorizar essas coisas, essas conquistas materiais. Até mesmo a gente vai usar isso como justificativa, como desculpa. Mas se eu não trabalhar, se eu não vou ter dinheiro, não vou poder comer, eu vou morrer, eu não vou poder me investir. Então a gente usa isso como desculpa, como justificativa para alimentar o meu estado. Enquanto que se eu compreendesse, eu ia ver que eu vou buscar essas coisas como meio de sustentação para alavancar o meu progresso, o meu crescimento espiritual, moral, consciencial, ou seja, realizar todo esse processo transformativo. Até por isso mesmo nós passamos a viver na vida em estado de mendicância e morremos mendigos. Chegamos do lado de lá e a espiritualidade tem nos apontado isso, e a maioria dos seres humanos, 99,9% do ser humano, chega do lado de lá mendigos. Mendigos. Extremamente necessitados, doentes, desequilibrados,
sem noção de rumo, sem saber aonde está, nem para onde vai, nem nada. Totalmente perdidos, porque nós somos cegos. É esse o nosso estado. E se a gente não fizer algo hoje e agora para mudar isto, é assim que nós vamos nos encontrar no plano espiritual, quando a gente fechar os olhos em definitivos para a Terra. Isso aí é fatal. É fatal. Mas é que tem algumas coisas, só trabalhando rapidamente aqui, porque a hora já está vencida. Muitos o repreendiam. É interessante, porque quando a gente quer mudar, quando a gente quer transformar, quando a gente quer caminhar no sentido de crescer, a gente começa a encontrar obstáculos, começa a encontrar aqueles que vai falar que esse conhecimento é errado, que esse conhecimento é equivocado, que eu estou errado, que eu não é assim, que vai me condenar ao inferno, vai nos repreender, ou vai nos fazer convites. Ah, não, vamos aqui hoje, fulano, hoje tem aniversário. Vai surgir obstáculos de todas as formas, de todos os níveis, de todos os sabores, de todos os gostos, de acordo com as questões pessoais e íntimas de cada um de nós. Então, vai haver isso. Mas ele persistiu. Então, Bartimeu clamava mais alto ainda, porque ele se deu conta da sua situação. Então, vamos dizer que ele era um cego que sabia que era cego. Por isso, ele não abriu mão da cura, de se curar. Ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda. Ou seja, eu sozinho eu não consigo sair desse atoleiro, desse lamaçal que eu me encontro, ou dessa cegueira. Eu não consigo compreender, eu não consigo enxergar por mim mesmo. Eu necessito de ajuda. E a Diva pergunta: onde está a ajuda? Ele vai esperar Jesus voltar para ser ajudado? Não, Jesus já está aqui agora. E aonde? Nesses conhecimentos, nessas informações, através do seu evangelho, Jesus é aqui e agora. E através disso ele pôde ser curado. Tanto é que Jesus fala: a tua fé. Jesus não falou: eu te salvei. Não. É a tua fé, o teu esforço, o teu empenho, é o teu trabalho, é a tua disposição. E para ele ter com Jesus, ele teve que lançar de si a sua capa. Todo aquele mundo de dificuldades que nós trazemos e que nós agarramos, todos esses valores que nós temos como valiosos, isso que a Vicentina falou, né? Quem está trabalhando aí. A gente não quer abrir mão dessas coisas. Mas, para a gente abraçar esse conhecimento, a gente abraçar esse processo transformador, vamos ter que lançar de nós a nossa capa. Vamos ter que abrir mão dessas questões pessoais que nós temos, dessa busca pessoal que a gente tem aí pela vida, para poder avançar nesse processo transformador, buscar isso aí. Aí nós vamos entrar numa nova etapa. Quando a gente se dispõe a isso, Jesus nasceu em nós. Está lá bebezinho na manjedoura. Aí vai começar novos desafios, novas dificuldades, novos obstáculos, porque a gente sabe que Herodes se dispôs a matar a criança. Mas a gente também tem respaldo, a gente tem auxílio. Os reis magos, eles vêm nos auxiliar. Então, hoje aqui eu estou sendo um rei mago no caminho de vocês, trazendo todas essas informações. E a luz e a estrela de Belém é esse conhecimento que nós estamos tendo. Através da psicologia sagrada, através do espiritismo, através dos evangelhos. Eles são para nós essa luz, essa estrela de Belém. Agora, essa estrela só vai poder surgir na nossa vida se a gente se dispor a esse trabalho, a se empenhar nesse rumo. E aí que começa o nosso desafio, a nossa dificuldade, porque muitas vezes nós não queremos isso. Então, Jesus tem enormes dificuldades de nascer em nós. Isso está lá no Evangelho. Que o José com a Maria, ela grávida, nós estamos nesse estágio de gravidez, porque nós estamos recebendo essas informações, esse conhecimento. Então, nós estamos grávidos. Porque essa abordagem inicial é esse estado nosso de gravidez. Só que a gente vai procurar um lugar e não encontra. Todas as portas se fecham. Tudo se torna obstáculo. Não tinha lugar para ser recebido. Não tinha nenhuma estalagem que pudesse acolher
nos acolher. Então, depende de nós. E o que a gente vai fazer? Eu vou desistir? Eu vou abandonar? Ou eu vou persistir assim como Bartimeu? Eu vou persistir. E vou vociferar mais alto. Não, eu quero. Não, eu desejo. Não, eu preciso disso. Eu necessito disso. Só assim. Quando a gente chega a esse ponto, esse ápice, aí que Jesus vai nascer. E vai nascer numa manjedoura. Naquele lugar lá, no estábulo. Num estábulo. E não tinha outro lugar para ser nascido, para ele pudesse nascer. Não tinha como, né? Então, muitos elementos a gente pensar, para a gente refletir. Nós poderíamos trazer muitas outras coisas mais, mas eu espero que com essas informações, com esses comentários, vocês tenham começado a compreender o quanto o Evangelho é realmente um manual de autoconhecimento. O Evangelho está narrando a nossa vida. Ele está mostrando, está trabalhando aquilo que nós somos. É um roteiro. Está tudo ali. Então, o Bartimeu sou eu, Jesus está em mim. O Evangelho é essa orientação, é esse Cristo voltando, agora, presente na minha vida, nesse momento. Não é no futuro, não é lá, não é além, é agora. O momento é este. Porque se eu deixar fazer o trabalho amanhã, pode ser que eu não tenha tempo. O dia de amanhã ninguém sabe. Nós não sabemos se amanhã a gente vai amanhecer vivos ou não. Existe a probabilidade, quase certo, que amanheçamos vivos amanhã. Mas certeza nós não temos. Então o trabalho tem que começar aqui e agora, nesse instante. Todo o trabalho se processa no agora, e não no futuro e nem no passado. Futuro são projetos. Passado é responsabilidade, é circunstância. Aqui a gente tem que acertar. E a gente só pode acertar no agora também. É nesse instante, neste momento. Ok, gente? Estamos aí caminhando para o finalzinho. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta, alguma dúvida? Diva aí, mais alguma dúvida, Diva? Ficou claro para você aí? Não sei se a gente conseguiu esclarecer você aí. Explicar direitinho aí. Sentina, mais algum comentário? Mais alguma observação? Eu ia falar mais depois que você parar essa gravação. E do pessoal que participou direto, tenho certeza que eles não saíram da mesma forma que entraram. Eles receberam muita ajuda. Nós recebemos muita ajuda. É aquilo, né? Todas as vezes, que bom, o Dio escreveu falando, não, que não tem nenhuma dúvida, ficou tudo muito claro. Que bom. Sempre que a gente dispõe a participar, a espiritualidade também não deixa de investir. Aquilo que Jesus mesmo fala no Evangelho. Quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estarei eu entre eles. E, gente, uma coisa é você estar aqui ao vivo conosco, participando. Porque nós estamos numa reunião de pensamento, nós estamos ligados, mesmo que distante uns dos outros, nós estamos interconectados. E outra coisa totalmente diferente é você vir ouvir amanhã. E você já não vai estar mais dentro da corrente. Aí já é um trabalho individual, pessoal seu. Aí você já vai entrar numa outra linha de processo. Outra linha. Então, participar objetivamente desse conclave, desse banquete, é totalmente diferente do que vir amanhã. Vir amanhã é como você ler um livro. Você vai se instruir. Aqui não. Aqui, nesse momento, que a gente se reúne, Jesus nos se faz presente através dos amigos espirituais, através do seu amor, do seu entendimento e tudo, nos amparando, nos auxiliando, e cada um de nós somos trabalhados a níveis fisiológicos, a níveis emocionais, a níveis psicológicos, a níveis espirituais. A gente não consegue ter alcance do benefício que nós temos, do quanto a espiritualidade investe em nosso favor. Por isso que tudo está em nossas mãos. Tudo depende de nós. É do nosso trabalho, do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa dedicação. E a gente vai receber na conformidade
da minha sinceridade, da minha proposta, do meu investimento, do meu querer, do meu desejo, daquilo que a gente se propõe. É muito lindo isso. Obrigado aí, Vicentino, pelas informações. Com certeza. Espero que tenha ficado claro aí para todos. Bom, Márcia, alguma pergunta, alguma observação? Não, Carlos. Eu Tranquilo? entendi bem. Então tá bom. Bom, então vamos encerrar, deixando aqui o nosso agradecimento a todos vocês pela participação e vamos agradecer a Deus e a Jesus e a espiritualidade, todo esse amparo que nós tivemos, do qual nós fomos objetos. Né? Senhor da vida, Jesus, nosso mestre, nosso orientador maior, nesses instantes em que nos dispomos a interromper os estudos desta noite, gostaríamos de vos agradecer pelo amparo amigo, agradecer esses corações que se desvelam por nós, em nosso auxílio, nos ajudando, Senhor, no entendimento, na absorção desses valores, desses conhecimentos. Abençoa-os e gostaria de deixar aqui a eles e a Ti e a Jesus o nosso preito de gratidão por existirmos, por estarmos aqui e por termos, Senhor, a oportunidade de compreender em maior profundidade todos esses conhecimentos, essas informações, essas orientações que temos disponíveis. Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza, as nossas dificuldades, vos rogamos trabalhar em nós aqueles elementos que trazemos, que nos auxiliem nesse crescimento, na superação de nós mesmos, nesse processo autotransformador e de autoconhecimento. Vos rogamos, possamos estar sempre sob o teu amparo e que tuas luzes possam sempre alcançar os nossos corações, nos impulsionando nesse progresso de que tanto carecemos e necessitamos. Senhor da vida, sê com todos nós, com todos os corações que aqui estiveram reunidos nesses instantes, nos dois planos da vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. A Diva nos falando, gratidão a Deus, ao Senhor Jesus e a todo do grupo pela oportunidade de adquirir conhecimento. Ótima noite a todos. Obrigado, Diva, para você também, para todos. Uma ótima noite, uma ótima semana aí pela frente. Né? Amanhã é o primeiro dia da semana, de domingo. Então, todos tenham aí uma excelente semana. Um grande abraço a todo mundo, gente. E até a próxima live daqui a 15 dias. Um beijão para todos. Para vocês Tchau. também. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.